Eu sou geólogo, o tempo geológico é uma coisa muito extensa. Se a gente pensar que a gente teve glaciações, ou seja, o planeta estava congelado há 11 a 13 mil anos e hoje nós estamos descongelados, o tempo de meses ou anos é uma coisa muito pequenininha. A questão do efeito estufa, o agravamento disso, eu diria que nós vamos para um ciclo de glaciação e deglaciação como tem ocorrido no tempo geológico. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos acelerando esse processo. Prever que isso acontecer é meio complicado. Vai acontecer no ano 2012, 2014, 2015. Tem modelamento matemático para prever essas mudanças, mas não em detalhe, para dizer, olha, daqui a 5 ou 6 anos a gente vai acontecer isso. O principal problema está na questão da distribuição de água. A gente tem a mesma água no planeta desde a criação do planeta há 4,5 bilhões de anos. O que tem acontecido com essa água é uma migração. Essas mudanças climáticas estão afetando, e eu diria que devem afetar a gente daqui para frente de uma maneira mais importante, ao longo de quantos anos? Ninguém sabe o período que isso vem afetar a gente. Isso pode ser amenizado, ano que vem pode chover mais, pode chover menos, mas não dá para determinar isso com precisão. Historicamente, já se sabe que é uma concentração de população extremamente elevada. E o que se percebe é o seguinte, que se você olhar toda a água, digamos assim, naturalmente produzida nessa bacia, já se constata que existe um desbalanço, ou seja, a necessidade é muito maior do que se produz. Daí o fato de São Paulo ir começar a buscar em outras regiões vizinhas para completar a sua necessidade, além de utilizar a água do subsolo. O sistema de água, o canal principal de Los Angeles, é uma coisa do início do século XIX, foi feito no início do século XX. Foi feito em 1908, é um sistema que começa a captar água a 600 km de distância, tem uma captação no final do canal de 450 km de distância. Então foi uma coisa que foi pensada há 100 anos, como o sistema de Nova York foi pensado há 100 e poucos anos atrás. Então, esses sistemas de captação pensados há 100 anos abastecem até hoje as cidades. É humilhante você ter que guardar panelas, baldes e viver daquilo e ver pessoas brigando, ver um vizinho pedir água para o outro negar. A situação é constrangedora. Acho que há 80 anos houve uma seca assim, bem forte, mas como essa eu nunca vi. Quem pode, vai, compra um caminhão de água sem problema nenhum. Mas e quem não pode? A gente sempre para pensar assim, tudo bem, a gente se vira, a gente compra água, e quem não pode? Na verdade, todo o sistema de tubulação é bem antigo, né? Uhum. E aí acaba acontecendo isso, de vir a água bem suja. Ou então, se a água vai para a caixa d'água, se a pessoa não teve esse cuidado de limpar a caixa d'água, aí quando a água vem com pressão, ela bate naquela sujeira e a sujeira sobe. Deixa eu colocar um pouco mais clarinho. Mas tá... Isso aqui, na verdade, é o normal daqui de Itu. Mas o sabor tá esquisito. É. Eles
eles colocavam no site da empresa Águas de Itu que o racionamento seria das 6 da manhã às 6 da tarde, depois nós teríamos água das 6 da tarde até 6 da manhã. A gente ficava acordado até 2, 3 horas da manhã para esperar a água chegar. E todo mundo começou a ficar indignado com isso. As pessoas não conseguiam dar descarga na casa, né, no banheiro, banho de canequinha. Então, acho que a pior parte mesmo ficou da higiene. Na minha casa, as torneiras ficaram secas por 24 dias. Eu, particularmente, fui para Salto, na casa da minha irmã. Ela levava a roupa para lavar lá, a gente ia tomar banho. Todo dia, com uma necessaire, né? A gente ficava com a necessaire no carro. E nós começamos a conversar pelas redes sociais. Nossa, passei a noite acordado. Ou então mesmo de madrugada, fazia check-in. Acordado esperando a água, colocava o relógio para despertar de hora em hora para ver se tinha. Aí, como os vereadores não tomavam uma posição, nós resolvemos cobrar uma atitude deles. Eu criei um evento e pedi para que algumas pessoas compartilhassem. Só que a indignação das pessoas estava tão grande que o evento foi, assim, com relação a números de pessoas, um sucesso. A gente conseguiu reunir numa segunda-feira, 2 horas da tarde, mais de 2.000 pessoas em frente à Câmara Municipal. A tropa de choque ficou escondida num estacionamento próximo ali da Câmara. E a partir do momento que as pessoas começaram a atacar ovo e tomate, a tropa de choque já veio. Tinha muita família, muita senhora, sabe, em frente à Câmara, pedindo providência. Depois disso foi que começaram a caminhão-pipa. Não chovia, como não choveu em Salto, não choveu em Cabreúva, só que as outras cidades começaram a economizar quando nós estávamos na seca total. A análise que se faz hoje é que precisava sim ter acontecido alguns investimentos. Por quê? Em 1974, nós tínhamos uma captação de água de 350 litros por segundo. Em 2014, nós temos uma captação de água de 700 litros por segundo. Então, em 40 anos, dobrou a capacidade de captação de água. Deveria sim ter acontecido investimentos, deveria sim ter acontecido desassoreamentos de represas, de forma que estivesse preparado para essa estiagem. Porém, eu queria fazer só uma observação. Independente de todo e qualquer investimento, estaríamos sofrendo o problema da crise hídrica. Veja a cidade de São Paulo. Para tentar amenizar o racionamento na cidade, a prefeitura espalhou várias caixas d'água em praças como esta aqui. Mas os reservatórios foram retirados depois que uma pesquisa feita por uma universidade e pela ONG Caminho das Águas apontou que 100% das amostras coletadas estavam contaminadas. Essas amostras em laboratório apresentaram a presença de E. coli, o que não é interessante para o consumo humano, pode causar muitas doenças, principalmente diarreia. Então a gente achou por bem avisar a população, fazer uma campanha informativa para que as pessoas tratem minimamente a água antes de consumir ela, para não pegue ela em natura e saia consumindo como as pessoas vêm fazendo. É muito preocupante quando uma instituição vem, uma instituição desse porte, que saiu em vários jornais da capital, inclusive, rede de televisão, vem e diz, a instituição tal diz que fez análise e a água é impura. Não é simplesmente eu coletar a água, fazer a aferição daquela água e soltar um relatório dizendo que a água é imprópria. Eu tenho que fazer a coleta da água, posteriormente eu tenho que colocar cloro
e flúor na água novamente, fazer uma nova medição e aí eu tenho dados, parâmetros para poder chegar a um diagnóstico. Isso foi encontrado em várias amostras que vocês fizeram? Em todas as nossas amostras, né? Os 5 pontos de coleta em todas as nossas amostras. Que não significa que a água distribuída pela prefeitura ou pela Águas de Itu está contaminada. Pode haver contaminação entre a distribuição, após a distribuição e a pessoa coletar, são inúmeras as possibilidades de contaminação. Nós temos uma bica aqui chamada Santa Terezinha. Ninguém, em momento algum, disse que a bica Santa Terezinha estava imprópria para uso e tal. Tá tudo perdido. Aqui tá salvando a água da bica. Salvou muita gente, viu? Salvou muita gente a água da bica, vixe. Pra consumir não dá não, né? Por quê? Tá muito suja demais. Muito suja. Não dá pra usar não. Se é pra fazer a comida e o tomar, dá 3, 4 dias. Para beber eu vim pegar aqui, agora para fazer outras coisas de casa, estou fazendo com a água da torneira. Essa aqui é melhor. Eu não arrisco de tomar água da torneira, porque a água da torneira também tá... Muita gente ficou muito ruim aí com a água de torneira. Muito barrenta, né? Então a gente tá pegando a água do galão. Eu sempre vim buscar água na bica, porque a água da bica é boa, né? É para beber, para fazer café, né? Nós tivemos pessoas que não ficou nenhum dia sem água. Tanto é que pessoas diziam, olha, não falta água na minha casa, eu tenho água todo dia. Por quê? Porque ou moram em bairros baixos, onde a água com menos pressão e menos vazão, mesmo assim ela chegava. Mas as pessoas que residiam em bairros médios e bairros altos, que foi identificado pelo comitê quando instalado, cerca de 17 bairros, essa água não chegava por causa da gravidade, ou seja, a água não tinha força para chegar nos cavaletes de entrada da casa das pessoas, quanto menos subir na caixa d'água. Melhorou um pouquinho, sim, mas a gente não sabe até quando. Nós tivemos 3 dias de chuva e depois uma outra noite que também choveu de forma considerável. Porém, a gente tem certeza que isso não é suficiente. Por quê? Essa água da chuva não foi represada, só foi realmente lá onde é o reservatório. Esse reservatório não foi ampliado durante todo esse período e a chuva não foi suficiente. Choveu 3 dias, uma chuva forte. Mas eu acho que o reservatório não deve ter chego nem 20% do total. A falta d'água aqui em Itu provocou uma mudança de hábitos tão grande nas pessoas que muitas clientes aqui do Salão da Shirley decidiram cortar o cabelo mais curto para economizar água em casa na hora de lavar a cabeça. Na minha casa que ficou 1 mês e meio sem água, eu preferi cortar antes, porque estava ficando oleoso, estava ficando muito difícil. Então aí eu cortei antes e deu 2 pedaços enormes de cabelo. Aí economiza. Eu consigo tomar banho com uma canequinha, é o suficiente. Aí a lateral também, se a gente faz aquele pezinho certinho, fica parecendo masculino. Nosso caso chegou tão grave que o salão ficou sem receber água uns 33 dias, mas sem receber nada. Porque o nível do meu salão é como se fosse sobrado, então só chegava na torneira a nível da rua. Todas as casas que tinham nível de sobrado não subia água. Vem pra mim auxiliar. Tive que comprar água para trabalhar. Entendi. Só que o problema não era comprar a água. A gente tinha um problema de achar como comprar a água. Entendi. Os caminhões não entregavam mais. Entendi. Então, os caminhões não entregavam porque a fila de espera era tão grande que demorou 4, 5 dias para entregar.
Teve dias que eu sabia que eu tinha o reservatório para mais 2 dias. E eu ligava para os caminhões e ninguém podia entregar no prazo que eu tinha água. Então eu preciso para quinta, eu liguei na terça. Olha, eu não posso entregar na quinta, não posso entregar na quinta. E assim, a gente estava sobrevivendo em quem dá mais. Então você pagava mais pela água para poder ter ela para trabalhar. As pessoas, como elas não tinham água na casa delas, elas iam para o salão para lavar e secar o cabelo. Só que daí eu tive que priorizar o que eu queria fazer para poder manter a minha clientela sendo atendida. Aí eu comecei a fazer as partes químicas, que é o que eu estou fazendo, que é uma coisa que a cliente tem que fazer sempre, e cortei as lavagens e secagens. Até agora eu não voltei a fazer. Relaxamento, quem faz relaxamento sabe o quanto de água é usado. É muita água. Então, assim, eu cortei também o relaxamento. Então, são 2 serviços que hoje eu não faço mais, mesmo tendo água todos os dias. A gente ainda está vivendo em função do que pode acontecer no futuro. Então, para voltar a fazer e depois cortar de novo, eu prefiro não voltar a fazer. Então, agora a lavanderia não está sendo usada mais até normalizar toda a água. A gente está mandando para um outro lugar para lavar as toalhas. As cumbucas que a gente usa para pintar cabelo, fazer mecha, é passado primeiro por essas águas. Já tem até aqui, ó, uma buchinha, tá vendo? Que a gente tira todo o excesso aqui. Depois vem para essa água limpa, lava e vem no papel toalha e seca e joga o papel toalha aqui. Essa água é do ar-condicionado que a gente pega. Que é aquela ali? Que é aquela ali. Que aqui esse cano, ele desce do ar-condicionado, entendeu? Tá. Então a gente está usando a água do ar-condicionado para lavar as cumbucas diariamente. Hoje, como a água foi liberada, poderia já ter voltado a lavar na torneira, mas eu prefiro não correr o risco de ficar sem água. Porque a água voltou normal, tem pessoas que lavam carro, lavam garagem, mas se a gente não economizar, vai faltar depois. Três anos sob a seca. Nada de novo para quem convive com a falta d'água há várias gerações. Mesmo assim, os habitantes da região do Seridó, no Rio Grande do Norte, conseguem produzir frutos da melhor qualidade. A vantagem que tem de ser reutilizada a água é porque ela dá 4 safras por ano. Poços, cisternas e a criatividade ajudam o sertanejo a enfrentar a seca. Olha, você chegar aqui, você está olhando aqui para essa terra seca. A água ela é uma fonte de esperança e vida, né? Porque sem a água, você quer que vive, né? Nem o ser humano vive e nem as plantas, a natureza, né? A água significa muita coisa, porque sem a água, né, ninguém tem nada. Se não fosse também ter água, também ninguém tinha aqui nada. Não era isso? E aqui é o bem maior, é como se fosse ouro para essas famílias. Ali é a parede da barragem e tem um importante papel no abastecimento de 2 das grandes cidades aqui do Seridó, que é Acari e Currais Novos. Depois de 3 anos de seca, ou de chuva irregular, chegou praticamente ao limite em 5% da sua capacidade. Você está próximo a um volume morto. O açude de Gargalheiras é um dos maiores do Rio Grande do Norte e abastece mais de 50 mil pessoas que vivem na região do Seridó. Em época de cheia, toda essa área fica coberta de água. Quando há um período de chuvoso, em que a barragem está, como a gente chama no Nordeste, sangrando, ou seja, a água está passando por cima da parede, atrai milhares de pessoas durante o período de sangria. Então as pessoas vêm para cá, se hospedam aqui na região. Isso aqui é a bomba justamente que capta
a água do reservatório e leva para reservatórios mais elevados, de onde essa água é distribuída, seja para os municípios através de adução, ou seja através de carros-pipas, me parece que ainda abastecem a partir desse reservatório, embora ele esteja em condições extremamente difíceis, mas como a situação geral é muito difícil, então tem que se valer da água que existe para abastecer as pessoas nesse período. Antes era bem melhor, quando a açúcar cheia a gente fazia bem melhor, salário bom, mas agora não dá para tirar nem R$100 por semana. Antes da seca, o pessoal pegava uns 30 quilos, acho, no dia. E agora, talvez 5 quilos, acho, no máximo. Se der muito, viu? Porque estão mais escassos os peixes. Nasci e me criei aqui e nunca tinha acontecido esse problema d'água. Agora está tendo. Vim me entender de gente, não tinha visto, não. O açude seco desse jeito, nunca na minha vida. Nunca. E baixou um pouco a água, mas para ficar assim, nesse estado que ficou, eu nunca vi, não. Olha, eu moro 46 anos aqui na minha cidade e eu nunca vi, principalmente no nosso sertão e principalmente esse povoado. Pescaria é o seguinte, tem época que dá melhor e tem época que dá mais fraco. Agora ele está baixo, mas ele continua dando. Pouco, mas está dando. Está dando para sobreviver ainda. Com essa falta d'água também, o pessoal deixa os reservatórios abertos para chegar água, né? Como está faltando, tem algum dia e falta 2, aí o pessoal deixa o reservatório aberto e vai estar acontecendo que a gente está encontrando fogo de mosquito, né? Com essa seca grande, infelizmente, né? Hoje, principalmente, nós já pegamos 6 focos, eu e um colega meu. Tem que ir levando do jeito que eles querem. Não tem carro-pipa aí. É 2 dias sim, 2 dias não, como eu falei. Falta 2 dias água, 2 dias eles soltam. Acontece o seguinte, a nossa falta d'água existe, mas a nossa fruticultura ela sobrevive sem precisar dessa maior quantidade de água. A prova é essa que vocês estão chegando aqui e estão vendo um pé de manga bem carregado, com um fruto bonito e sadio. Então, toda a diversidade, a nossa terra, que são as terras muito fortes, sobrevive a essa falta d'água. Existe uma doutora perto daqui, não é muito longe. Essa água vem através dessa doutora. Existe água aqui, água encanada, água de qualidade, tratada, que chega até aqui a associação. Eu vou até citar um exemplo a vocês, que a nossa goiaba, o teor de vitamina da nossa goiaba ganhou no estado inteiro, tirou em primeiro lugar. Junto, o Ministério fez uma análise e ela tirou em primeiro lugar. E todos os índices de qualidade a nossa fruta tem. De vitamina C, vitamina B e assim por diante. O fruto chega do campo por aqui. Esse fruto é descarregado aqui, essas caixas que vêm com as frutas. Aí vem lavagem, pré-lavagem. A água que fica nessa cisterna ela é usada para o processamento da fruta. Ela é usada na lavagem da fruta, na higienização do fruto, na lavagem dos equipamentos e de todo o ambiente onde é processada a fruta. Ela está fazendo justamente a primeira lavagem do fruto. Quando falta água, esse reservatório, ele joga a água para uma caixa central. Essa caixa central joga para todo o processamento. E ainda tem períodos mais críticos da estiagem em que mesmo falta água na cisterna e falta água no sistema adutor, que aí são períodos que a gente recorre para o carro-pipa, né, que a prefeitura ela coloca água no carro-pipa, que foi um carro que foi recebido pelo governo federal, do PAC 2, e a salvação no período mais crítico da estiagem. Aqui é a sala de processamento, é onde é o processado a polpa. Aqui tem as despolpadeiras, tem os batedores, tem o liquidificador industrial, então todo o pulmão da associação está aqui. Daqui sai para as escolas, que só sai diretamente para os programas. Dessa polpa vai virar suco para merenda escolar. Toda a nossa polpa que a gente tem termina na merenda escolar.
A manga e o caju, ele não precisa de água. Assim, a água que ele precisa é aquelas chuvas normais, anuais. Simplesmente só isso já está resolvido para a gente ter a safra de manga, de caju e de goiaba. A acerola é um pouco diferente. Não precisa de muita água, na nossa região aqui a água é pouca. E essa água é reutilizada das casas do pessoal. Está começando a florar. Já temos ali que está começando a vingar. Pronto, ela estando desse tipo para frente, ela é que tá bom, que disse que aqui é quando está toda a vitamina desse jeito, não é quando ela está bem madura. A vantagem que tem de ser reutilizada a água é porque ela dá 4 safras por ano. Não é tão fácil, não. Porque aqui, às vezes, quando nem tem água, para poder não deixar esses coentros morrer de sede, ele bota uns tambores no bagageiro de uma moto, vai lá embaixo naquele açude. Lá ele pega uns tamborzinhos d'água, chega e sai aguando os bichinhos para esperar aparecer algum recurso d'água para a gente juntar, né? Ele desce lá embaixo e vai buscar no bagageiro de uma moto. Depois que a gente começou a fazer esse trabalho, agregou valor para o produtor. Nós já tiramos por safra esse pé. Já é ajuda, 120 quilos a R$1. Nós tivemos muita dificuldade porque as pessoas não acreditavam. Hoje é o contrário. Nós temos dificuldade porque é tantas pessoas, tanto agricultor procurando, que os projetos não atendem. Não atendem. Quando eu quero pegar por vizinho, eu pego com esse bichinho aqui. Eu tenho até um pilato aqui. Pilato grande. Olha. O machinho. Olha isso. Bota aí dentro d'água, uma assim, a peneirinha dentro d'água, assim, isso. Ui, ele pula. É valente na água. Ele, com a lavra, a gente consegue beber a água. Quantos desses você coloca na cisterna? Desse aqui mesmo, basta um casal. Um casal e ele come tudo lá dentro, Come. a larvinha. Isso produz demais. Tô pensando que aqui já tem bem uns 1000. Tem não. Tem não, né? Tem não. Tem não. Mas aí também não deixa não ele no bagacinho aí, não tem óleo. Não é porque eu dou muito. Ele fica paradinho. Ele produz bastante. Acumular água em cisterna, ela deveria ter um processo de... Como o que, por exemplo? Um processo de desinfecção. Eu acredito que toda cisterna tem que ter um bactericida na água, para a gente garanta que ela não fique crescendo bactérias lá dentro. Que qualquer bactéria que possa estar presente ou que venha a ser adicionada, não vai crescer lá dentro da água. Então é importante a desinfecção. A legislação de água potável no Brasil diz que toda água potável tem que estar clorada. Toda água de consumo humano tem que estar clorada. Eu lavo roupa, eu tiro água do tanque, boto, aproveito no tronco deles. Prato, as águas estão meia pouca, eu lavo dentro da pia, lá numa bacia. Também aproveito, sai botando no tronco de um e do outro. Aí esses coentros não, os coentros é água limpa, a gente tira um pouco, né? Esse produto da gente comer aí, que não é no tronco, porque esse do tronco não ofende a pessoa botar água suja, né? Não tem problema. Mas já na cebola, já no coentro, que é de comida, ninguém bota. Então a gente tira um pouquinho da água e agoa. Se não fosse água, não existia nada aqui, assim, desse verde aqui, né? Se chover só lá para março ou abril, que Deus alivre que seja, mas a água ali dá para o ano todinho. O que a maioria das famílias elas fazem é armazenar, tentar armazenar o máximo de água possível. Então, agora a gente está tendo muitas tecnologias que vêm para ajudar essas famílias, né, a armazenar esse tipo de água, porque antigamente a gente tinha esse problema, mas não tinha onde armazenar. Ah, eu posso estar comprando água, mas aonde que eu vou armazenar isso? Então hoje a gente já tem a primeira água, que é a cisterna de 16 mil litros, então essa água é utilizada somente para o uso doméstico da casa. Então, faltou água, não tenho água da chuva, mas aí eu tenho armazenada numa cisterna. A água está muito baixa, não dá para alcançar não. Está muito baixa, jovem. Olha, tá vendo? Olha. Aí. Limpinha, né? Olha como é limpinha, né? Limpinha. Deixa eu abrir esse janela para escuridão. Essa água aí já está tratadinha com cloro? Já. Por que o senhor coa nesse paninho aí? A gente coa assim já para garantir mais
só higiene nela, né? Tomar banho aqui, ó. Aqui é o sabonete ali. Aí tomar banho aqui, com baldinho só... E agora a gente tem mais uma tecnologia, que é a cisterna enxurrada, calçadão, que aí essa tem 52 mil litros e é usada somente para a produção. Então essa água ela vai ser destinada para a criação de animais de pequeno porte ou para plantações ao redor da casa. Essa cisterna aqui, ela é a de enxurrada. A gente está esperando, a gente está aguardando a chuva chegar, cair, a água cai aqui no solo, daqui vem para essa turbulação aqui, daqui vai para a cisterna, enche. E essa água aqui, nós vamos usar ela para consumo de plantas. Ela é de 52 mil litros d'água e essa água é para o consumo só de planta. A gente não consome ela em casa. Antes só tinha o rio Panema, que corta aqui a propriedade dele. Então, determinado tempo do ano, tem água atravessando a propriedade, só que depois essa água ela acaba. Aí o que acontece? Ele vai mudando o sistema dele, a tecnologia dele é de estar mudando sempre de lugar, vai acompanhando o nível da água. Tanto que hoje ele já tem um motor e está captando água para sua plantação na área de uma outra propriedade. Mas aí foi uma tecnologia que ele desenvolveu. Então, com o tempo, ele também conseguiu um cacimbão. A água vem dessa barragem ali, da barragem que vocês estão vendo ali. Lá está a bomba lá, eu ligo ela lá, eu dou na chave lá. A água vem nessa tubulação por aqui, vem. A rede vem por baixo do solo, do chão. Uma parte dela. Aí passa nesse filtro aí, no fio, daí aí joga para as plantas. Todo dia eu abro ele para tirar a sujeira que tiver, lavo. Aí eu vou, coloco de novo. Coloco, aí a água já passa direto, já limpa. A água limpinha. Isso, as plantinhas. Já chega nas plantas bem limpinhas, sem assim, problema de sujeira, nada. Aí pega esses dispensorzinhos aqui, ó. Aqui ele, quando a água bate nele, ele já fica girando, aí aguou a área todinha. É cheiro verde isso aqui. Aí macaxeira, esses pés de manga, coqueiro, aí esses coqueiros. Várias plantas eu tenho aqui, pitanga, araçá. Anos atrás que não existia isso. Você chegar aqui, você está olhando aqui para essa terra seca. Nada. Aí depois que surgiu essa barragem, construída essa barragem, aí apareceu a água mais franca, e daí para cá, aí eu comecei os povos, fui plantando e cuidando, zelando. Antes de ter essa água aqui, eu só cuidava só dos animais. Os animais que a gente cria também, né? Ovino, bovino. Aí pronto, a minha era só com os animais. Aí depois que surgiu a água e esse projeto, né? Que é o projeto do Juventude Rural, pronto, aí eu iniciei. Você chegava, era tudo seco. Não tinha nada. Eu me sinto muito feliz. Para mim, eu luto com assim, animais, com o bovino, o ovino, eu luto, mas que a minha preferência é a natureza, é as plantas. Para mim eu estando assim, trabalhando com a natureza, com as plantas, para mim já é tudo. Cerca de 20 quilômetros e a faixa de renda separa os moradores de 2 jardins paulistanos, em São Paulo. Além da renda e da distância, atualmente uma grande diferença pode ser vista quando os moradores abrem a torneira de casa. Os domingos, para mim, se eu não conseguir lavar nada hoje, é o domingo. Lavar roupa nos domingos, todo mundo sossegado e eu lavando roupa. O que São Paulo pode esperar da crise hídrica de São Pedro e dos gestores?
partir das 5 horas, como é o bairro todo, a partir das 5 horas já não tem mais água, não pinga nem mais uma gota na torneira. Durante o dia sempre tem água, agora à noite tá faltando, né? Sempre 5 horas, 6 horas tá... Turma já estão cortando a água aí, agora porque só chega no outro dia, às 5 horas da manhã. Às vezes eu chego e não tem água na caixa, às vezes eu tenho que pegar água no vizinho, pedir um baldinho de água no vizinho, daquele jeitinho, né? Mas é difícil. Tá faltando água aqui no Jardim Paulistano? Não, no momento não. Pelo menos aqui nessa região não. Eu não tenho dúvida que entre cortar a água de um cidadão comum, trabalhador, que sequer conhece de forma clara os seus direitos, e cortar de um empresário, de um executivo ou de uma autoridade, não tenho dúvida que o corte vai se dar do cidadão comum. Aqui não faltou água nenhum dia? Pelo menos nesse prédio não, até o momento. Não, pelo menos aqui no prédio que eu moro aqui do lado não. 17, 18 horas, acaba a água e volta no início da manhã do dia seguinte, sem exceção. Ou seja, não dá sequer para as famílias acordarem mais cedo para fazer as rotinas, porque se ela acordar 4h30, 5 horas, também não tem água. Saber sempre dá a mesma explicação, que não existe racionamento de água em São Paulo, o que existe é uma redução da pressão de água. Agora, a redução da pressão, a gente acha que seria uma explicação razoável se chegasse em algumas casas, nos locais mais baixos, nas casas térreo, mas não de uma forma generalizada. Ou seja, diminuiu a pressão tanto que a água não chega em lugar algum. Mas a gente também tem muitas razões para acreditar que isso está sendo uma redução forçada de água naqueles bairros mais pobres. Como a empresa não deixa transparente esses dados de falta d'água, fica difícil ela se defender dessa acusação e fica difícil a gente também constatar que realmente está sendo um corte de água seletivo, quer dizer, um racionamento para aquelas pessoas que são mais pobres. O presidente da Sabesp, Gerson Kelman, que assumiu o cargo na Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, neste mês de janeiro de 2015, foi procurado pela reportagem, mas até o fechamento desta edição não quis gravar entrevista. Todas as vezes que conseguimos falar com ele por telefone, a resposta foi negativa. Essas aqui, o do hidrômetro fica embaixo, né? São casas baixas. Mesmo nessas casas, está faltando água. Sim, mesmo nessas casas. Não tem diferença nenhuma. Todas as casas, sem exceção. A própria Sabesp divulgou um balanço de economia de água, mostrando que quem economiza mais são os bairros mais pobres, o Jaçanã, Pirituba, Perus, e os que economizam menos são bairros como Jardins, por exemplo. Esses bairros têm economizado 20%, até 20%, né? O bairro em geral, os bairros mais pobres, enquanto que no outro extremo, Jardins economiza 7, alguma coisa. Esse foi no mês 5, uma de R$70, uma outra no mês 4 de 54, e agora do mês 12, que já eu paguei ontem, ó, uma de R$27 e a outra de 23. As duas deu R$50,01. Pego aqui essa água de amaciante e jogo para dar descarga. E a descarga só com essa água de amaciante? Só com essa água. Eu, quando ligo o chuveiro, eu acumulo aquela primeira água no balde, porque até aquecer, eu acumulo aquela primeira água e uso essa água depois, ou para jogar na lava-roupa, ou mesmo para dar descarga. Então, com isso, eu economizo por dia 16 a 20 litros de água por dia. Só fazendo o quê? Operação simples, utilizando o balde no chuveiro. Enquanto esquenta, eu capto aquela água. Só isso. Se a gente multiplicar isso pelo número de habitantes, outro dia eu fiz uma continha, a gente multiplicar, a gente abasteceria durante um mês uma cidade com 200 mil habitantes. E um efeito engraçado foi que esses amigos que eu recomendei fazer isso, falaram, Zé, dá dor no coração, porque a gente vê uma água cristalina que a gente está jogando no vaso.
É um efeito psicológico diferente de você simplesmente dar descarga. Então, quando você começa a ver, você fala, pô, começou a dar pena de jogar aquela água fora. E é uma coisa que a gente faz todo dia, dar descarga sem nenhum preconceito. Aqui nas regiões periféricas, né, onde está o cidadão comum, é muito claro a forma como hoje ele se relaciona com a água. A consciência que nós ganhamos, né, com essa questão da necessidade de preservar, da necessidade de cuidar da água, da necessidade de não desperdiçar, é muito clara. Quando a gente tem uma pessoa que está causando qualquer desperdício, é imediata a reação dos demais moradores, assim, de falar, olha, isso não pode acontecer, então é uma gritaria generalizada. Então, o cidadão comum hoje, ele economiza e ele cobra para que os demais também façam o mesmo. Todo mundo que eu pego no elevador eu pergunto, todo mundo diz que sim. Mas um dia desses, andando aqui, eu vi uma casa saindo, jorrava água para fora, eu não sei se era água, e era uma água bem limpa, aparentemente. Não sei se era de poço artesiano, o que era, achei estranho. Não sei, não dá para saber. E a senhora, vindo do Ceará, imaginava que um dia ia sofrer com a falta de água justamente em São Paulo? Não. Nunca. Nunca esperava. Cariri, que era o lugar mais seco que existia no Cariri, hoje em dia estão fazendo plantação. Tem aqui dois carros, ninguém lava. Nem meus carros, quando eu quero dar um barinho d'água um pouquinho, aí eu moio um plano e passo por cima do carro. Vai limpar um pouco, né? Há 3 meses eu não lavo o carro. E me prometi lavar até que a crise acabe. Não sei o que eu vou fazer. E faço a maior campanha. Mas eu percebo que a campanha parece que chove 3 dias e já volta meio que tudo ao normal, né? Acho que todo mundo acha que a cantareira já encheu e os outros também. Essas bandejas aqui são lavadas todos os dias, os balcão tem que ser lavado todos os dias devido ao sangue, água de frango. Aí aqui a gente tem que manter tudo limpo, organizado, porque é muito difícil deixar sem lavar, não tem como não deixar sem lavar. O sistema Cantareira está numa situação crítica, utilizando o último volume disponível até março. Não imagino que vamos ter uma condição de ter esse sistema na sua plenitude em pouco tempo. Consumimos um volume morto, estamos entrando no segundo. A reserva, digamos, mais disponível, a ativa, essa também já esgotou. Fomos para o primeiro volume morto, fomos para o segundo. Então, nós criamos uma dívida muito grande aí para com as chuvas, né? Até quando que vai durar o volume morto do sistema Cantareira? Não se tem também uma data muito precisa, né? Ele tem um período aí de uso, mas a esperança é que comece a chover para já ir repondo essa água, né? Eu continuo bebendo água do volume morto. É até muito comum eu ouvir reclamações. Eu tenho regiões para clientes no Morumbi que o pessoal às vezes começa a ligar, pô, a água está com cheiro, a água está com gosto. Então é assim, isso às vezes a água Guarapiranga tem uma água com um pouco de cheiro realmente. O pessoal reclama do cheiro da água. Eu continuo na base da Sabesp, porque pelo menos a Sabesp eu sei de onde que vem. A água que é distribuída na torneira, por força de uma lei, ela é constantemente analisada pela Secretaria da Saúde, pela CETESB e pela própria Sabesp. Aquele caminhão que vende água, que está escrito água potável, quem é que fez a análise daquilo? Será que é potável mesmo? Como que a gente confia naquilo? Aquele menino que pega uma bicicleta e que vende aquele garrafão de água, que vem de casa em casa, aquele garrafão imundo, ele fala, essa água é boa, essa água aqui é potável. Qual foi o critério? Quantas análises foram feitas? Será que é mesmo potável? Qual é a origem? Ninguém fiscaliza isso. Eu tenho um filtrinho de carvão e eu tomo água da Sabesp. A Sabesp é uma companhia que atende 25 ou 27 milhões de usuários hoje no Brasil. A última informação que eu vi é a terceira maior companhia de saneamento no mundo. Uma companhia imensa. Atender 25, 27 milhões de usuários não é uma coisa simples. Eu não sei o que seria disso há 20 anos atrás, se a gente conseguiria tratar o volume morto ou não. Eu diria que
que sim, mas não sei se da maneira tão eficiente como a gente faz hoje. Sim, eu diria que temos capacidade de tratar volume morto, nós estamos tratando há 5 ou 6 meses que a gente está tratando, 7 meses está tratando volume morto, e temos água na torneira, não vejo esse problema assim. E essa seca tão violenta aqui em São Paulo foi prevista? Com essa intensidade, não. Até mesmo não há uma comparação estatística, pelo menos dados do IMET, também de outros órgãos, que possa comparar uma intensidade tão grande dessa seca. Já há algum tempo atrás, eu já tinha dito que situações como essa poderiam ocorrer, né? Então, quer dizer, para mim não foi assim, quer dizer, houve uma surpresa do ponto de vista da intensidade, mas não do ponto de vista da atitude que eu já tinha em relação à água. Havia uma previsão de chuvas abaixo do normal, principalmente do centro para o sul do estado de São Paulo. Isso até se confirmou, mas naquela região ali da Cantareira e do sul de Minas, essa previsão não se tinha. Eu já vim comentar, assim, alguém falava algumas coisinhas assim, mas eu achava que é superstição, eu achava que isso nunca podia acontecer, eu achava que nunca ia acontecer nada. Assim, eu com 33 anos, mas eu falava assim, imagina, nunca vai faltar água. Quando vai faltar água? Em São Paulo, há alguma previsão para o fim dessa crise? Ou pelo menos para ela começar a ser melhorada? Tem que perguntar para São Pedro, não é para mim, porque só depende da chuva e de uma economia séria do ponto de vista da população em geral, do comércio e da indústria. Só existe uma saída, chama-se gestão adequada, é administração. E, junto com essa palavra, existe um fator temporal. Tudo tem que ser feito com planejamento, e falar de planejamento é sempre pensar curto, médio e longo prazo. O que faz Califórnia, o que faz, por exemplo, Israel? Califórnia chove muito menos que o Nordeste brasileiro. Israel nem se fala. Já há muito tempo, ele usa a infiltração nos aquíferos. Porque nós temos a infiltração natural, que é a recarga natural. Mas você faz a recarga artificial. Então, é coisa que você pode estar pensando também, é você armazenar em momentos de abundância de água, verificar de que forma que você pode fazer essas reservações. Israel usa essa técnica, né? E existem várias tecnologias, por exemplo, você tem osmose reversa, que você pode pegar, até no extremo, pegar uma água salgada e dessalinizar, deixar ela pura. Então, você tem várias tecnologias, tem outras tecnologias, você pode pegar, tratar com forma convencional o esgoto e depois você refinar o tratamento e deixar essa água em plenas condições. Nós temos um sistema integrado de gerenciamento de recursos do Estado de São Paulo, que envolve governo estadual, governo municipal e a sociedade organizada. E além disso, você tem também, passando em São Paulo, rios federais. O Piracicaba, por exemplo, ele é uma bacia de âmbito federal. Então nós temos lá um comitê estadual e temos o comitê federal das bacias do Piracicaba. Então a palavra saída é gestão. São Paulo vai continuar crescendo, a gente vai continuar demandando água e a gente não pode ficar só pensando em chover para corrigir esse problema. Hoje é o trauma de ficar sem água de novo, então a gente prefere ter menos água para ter sempre do que ficar sem. Passou a haver uma obrigatoriedade para todas as famílias ter caixa d'água. A minha filha, que mora aí em frente, não tem caixa, ela paga aluguel de uma casa, não tem uma caixa d'água, sempre vem tomar banho aqui, às vezes dá 4, 5 horas da tarde e tem mais água.
tem água? Ainda tem água, mas quando for, daqui a pouco acaba. Se não fosse água, não existia nada aqui, assim, desse verde aqui, né?